Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui novamente no episódio 2 da nossa série, com uma pessoa muito especial que eu conheci recentemente, o Dr. Rafael Madureira, da Odonto Center. E hoje ele vai esclarecer para a gente algumas dúvidas que eu juntei com vocês nas redes sociais, também nas mídias, que eu perguntei para o pessoal do entorno sobre a área da odontologia. O Dr. Rafael atua hoje em Três Lagoas e vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. Oi, doutor Rafael, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Doutor Rafael, primeiramente, conta pra gente como começou a sua história com a odontologia. Minha história começou, eu sou natural de Cacilândia, né, e eu tinha uma loja de roupas e tinha uma namorada que ela foi fazer odontologia. Até então eu não pensava, eu tinha medo de sangue, não gostava de ver. E aí ela me chamou, e eu fui, topei a Topei a ideia e a gente foi fazer odontologia em Fernandópolis. Eh, no início era Unicastelo, aí depois mudaram de nome para a Universidade Brasil, lá em Fernandópolis. Ah, bem legal. Hoje o senhor atua em Três Lagoas em que área? Qual a sua especialização? Eu sou especialista em implante. Eu comecei 2 anos após eu ter formado, eu comecei a especialização em 2018 e finalizei em 2020. Em Rio Preto, com o Dr. Fábio Guerra, Nossa, esse é um nome conhecido aqui em Três Lagoas, né? né, o Fábio Guerra é bem conceituado lá em Rio Preto e muita gente que conhece ele. Sim, muita gente conhece. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida da saúde bucal, tem muitos mitos e verdades, principalmente na área do implante. Se eu tiro para dormir, como que é a duração de hoje em dia de um implante, em que hora realmente eu preciso procurar um dentista para ver se eu necessito de um implante, como seria mais ou menos isso? Que dica você tem a dar às pessoas? Quando o paciente procura a gente no consultório, muitos não querem fazer o implante por ter medo, sentir dor, só que não precisa de ter esse medo. Aham, O implante ali na colocação dele, na fresagem dele, o paciente não vai sentir dor alguma, vai sentir uma certa vibração ali, mas é tudo tranquilo. É um é uma alternativa em tratamento melhor do que uma prótese removível, uhum, porque ele fica lá fixo no dente, né, o osso integra nele ali, e a gente manda fazer no laboratório a coroa. Tem casos que a gente manda cimentar ou parafusar em cima uhum. do implante na boca. Então, assim, o paciente pode ficar tranquilo que ele pode comer, pode espirrar, pode conversar em público e que o implante não vai sair da tua boca. E o implante, ele é uma alternativa muito importante, né, para a pessoa que perdeu ali o às vezes a arcada, o sorriso, porque o sorriso é uma questão de autoestima muito grande, né. As pessoas às vezes menosprezam a autoestima que um sorriso traz hoje em dia, mas ele carrega muito da pessoa. E eu vejo que muitas pessoas buscam, né, o implante, pra devolução dessa autoestima, né. O senhor pode nos dizer, assim, um caso muito legal, importante que o senhor já teve? Tem pacientes que procuram a gente na clínica para poder: "Ah, quero trocar minha prótese, não estou contente com ela", ou então: "Ah, falta um dente aqui na frente, falta um dente de lado, eu vou dar um sorriso, eu fico com vergonha", eu coloco a mão na boca, e a gente sempre oferece o implante. Por quê? Porque um implante ele é mais seguro. Se você procura uma confiança, uma estética mais bonita, então a primeira opção é sempre o implante, que te dá uma estética, uma segurança, você vai sorrir com mais confiança, entendeu? É uma opção, além da prótese, que você vai se alimentar com mais segurança, te dá uma estética mais bonita Sim. e você vai viver mais contente, não vai precisar colocar a mão na boca mais quando você for É sorrir, verdade. você for conversar com outra pessoa. Aham. E hoje em dia,
Os implantes, quais são os tipos que nós temos, né, que hoje em dia não existe só um tipo de implante, né, existem mais de um. E o senhor trabalha com quais tipos? Hoje na odontologia, na verdade, quando saiu tinha não, tem ainda, né, o HE, o HI e o Cone Morse. O que diferencia os 3 são as entradas do parafuso ali. O HI é uma conexão interna, o HI a conexão dele é externa, e o Cone Morse não tem essa conexão interna nem externa. É uns que está sendo mais utilizado hoje na odontologia, Aham. por questão de perder menos osso e de ter uma estética melhor. Uma pessoa nós vemos, que nossa região tem muitas pessoas da zona rural, que às vezes têm dificuldade em ter acesso até a nossa área urbana, e por isso passou muito tempo, né, com problemas dentários, ou passou muito tempo longe de um cuidado de um odontologista. Esses casos, o senhor também atende? O senhor traz de volta ali o possível do atendimento? Como funciona? Esse tipo de paciente são pacientes bem legais que a gente consegue, como eu sou do interior também, eu consigo ter um diálogo legal com eles, porque eu convivi muito na fazenda quando eu era pequeno, com meus avós, tudo. Então, assim, eu gosto de atender este tipo de paciente, porque são bem legais. A gente consegue ter uma conversa bem bacana. E a história é sempre a mesma, praticamente, de 80% deles falam: "Ah, doutor, eu sempre morei na fazenda, eu não tinha condições. Meus pais não tinham tanto dinheiro para poder bancar um tratamento legal, porque era muito caro. E aí, quando eu ia no dentista, a opção do meu pai era arrancar o dente, então eu perdi os dentes muito cedo. E desde pequeno, eu uso uma prótese removível. E esses pacientes são pacientes mais difíceis de reabilitar com o implante dentário. Por quê? Porque já perdeu bastante osso, o osso já está fino ali. E aí tem casos que a gente tem que fazer o enxerto ósseo, ou procurar um outro tipo de tratamento um pouco mais invasivo. Uhum. Eh, Nos mitos ou verdades sobre a prótese, tem que tirar para dormir? Na verdade, não precisa. Tem paciente que prefere dormir com a prótese ou tirar ela e colocar dentro daquele copinho com água lá para poder dormir sem ela. Mas tanto com a prótese ou sem a prótese, o paciente pode ficar à vontade para escolher o que ele quiser. Outro mito também que o senhor já até falou, o copinho. Muitas pessoas falam: coloca enxaguante bucal, coloca água, coloca soluções, de soro. Qual a real finalidade e de quanto em quanto tempo a pessoa realmente tem que estar fazendo aquela higienização da prótese externamente? Essa é uma pergunta legal, eh, porque hoje eu recebo bastante paciente que usam esse tipo de aparelho protético, que é o removível, que é a PPR ou a prótese total, e eles não têm bastante orientação de como fazer a higienização dessa prótese. Geralmente eu pergunto: "Como você faz a higienização da prótese?" Com a escova, eu passo com a pasta de dente, lavo a prótese e volto na boca. E eu sempre falo que esse método de higienização da prótese é um método que está errado. O correto seria aquele detergente de cozinha mesmo, sem cheiro, o detergente neutro, aquele transparente. Você pode deixar uma escovinha reservada ali no canto, usar aquele sabãozinho, higienizar a prótese, enxágua e volta na boca. Por que o sabão? Porque ele tira a gordura da prótese. A escova de dente, além dela não tirar a gordura fica lá e começa a ficar escura a prótese. É onde o paciente chega para mim: "Ah, doutor, minha prótese fica escura, não sei o que acontece, preciso trocar". É por conta da higienização errada. Ah, entendi. E a questão de colocar a prótese dentro do copinho lá, você pode pingar ali 2 gotas ali
da água sanitária, hoje tem a marca lá que boa, tem as 2 marcas, dois pinguinhos dela dentro do copo e colocar a prótese que vai ajudar a higienização também. Ah, entendi. E falando um pouco de pessoas com sorriso comum, que ainda possuem seus dentes, quando a pessoa comum do dia a dia, sente a hora que deve procurar um dentista, no dia a dia dela? Olha, a verdade, não tem que eu acho que não tem que sentir a hora, né, a gente tem que ir procurar o dentista regularmente aí, pelo menos de 6 em 6 meses, pra gente, ver como é que tá a saúde bucal do paciente. Mas em geral aí, a paciente procura: "Ah, doutor, eu tô com uma dor no dente, tem um buraquinho aqui", ou minha gengiva tá inflamada, tá sangrante", ou então "meu siso tá doendo". Aí eu sempre brinco com os pacientes, né, só procura o dentista quando tá sentindo alguma coisa. Mas na verdade é importante procurar a gente aí pelo menos de 6 em 6 meses aí para pelo menos fazer uma limpeza, uma raspagem lá, que é muito importante. Sim, até porque, caso você não tenha uma limpeza periódica, né, causa tártaro, pode causar gengivite, né, que é um caso que nós já ouvimos outros doutores também, né, dizerem por aí. E o que mais, o pessoal pergunta é que no momento de estar passando um fio dental ali, acaba sangrando a gengiva. Se isso é alarmante, se é um grande problema, se não. Ao contrário que muita gente acha que: passei o fio dental, sangrou porque machucou a gengiva". Pode ser que sim, mas na maioria das vezes já é o começo de uma gengivite. A gengivite ela começa assim, com uma inflamação da gengiva, ao toque ela fica sangrante e se não tratada no início, ela pode se transformar numa periodontite. A periodontite é quando começa a juntar aquele tártaro amarelinho esbranquiçado que fica grudado no dente, e o paciente olha ali e fala: "Nossa, parece que meu dente cresceu, parece que tem um negócio ali". Não, aquilo ali são bactérias ali que grudam no dente, inflamam muito mais a gengiva, e se não tratado, ele começa a descer mais ali, entra em contato com o osso, para o osso se defender, ele começa a ser reabsorvido. Aí o paciente olha e fala: "Ó, meu dente cresceu", não é que o dente cresceu, é que já perdeu o osso e a gengiva acompanha o osso. Uhum. Então, assim, o que ele está vendo ali já é a raiz dele sendo exposta. E se não tratar corretamente, não fizer raspagem, não ir no dentista, pode acontecer de perder o dente também, por conta disso aí. Eita, bem sério, né? Ah, sério. E vou fazer uma série de perguntas rápidas para o senhor. O senhor me fala qual a opção exata, a real, né? Porque o pessoal fala os mitos da praça, né? É, é melhor escovar o dente antes de dormir ou quando acorda? Antes de dormir e quando acorda. Olha só, tem gente que fala assim: escova só antes de dormir e quando acorda, só para não sair na rua com mau hálito. Né, tem que quando você dorme ali, as bactérias estão trabalhando lá dentro. No outro dia você tem que dar uma raspadinha, escovar a língua, tirar aquele amarelinho, aquele esbranquiçado da língua, aquilo lá que dá o mau hálito. Qual a forma correta de usar o enxagante bucal? Enxaguante bucal, outra coisa que muita gente não sabe usar. Eh, Vamos começar no dia, né, amanheceu o dia, você faz a escovação do seu dente, enxágua a boca com água normal, joga fora aquele excesso, e na tampinha do enxaguante tem a medida. Você vai lá, 30 segundos de bochecho com essa medida do enxaguante, jogou o excesso fora e não joga água na boca mais. Passou 5 minutos ali, você pode tomar água, comer alguma coisa. Mas essa questão do siso aí que entorta dente, isso aí é um pouco de mito. O paciente já nasce com algum defeito ali mesmo, os dentes nascem um pouco torto ali mesmo, mas é da pessoa mesmo, o siso não Uma condição entorta. genética mesmo. Isso. O siso não vai entortar teus dentes ali de forma alguma. Tem casos que o siso pode fazer perder o teu dente. Aquele siso que nasce pressionando ali teu molar que tá ali do lado, de tanto ele pressionar ele, pode reabsorver a raiz dele ou até a coroa.
Se você não tirar o siso, pode até perder o outro dente. Isso. Hoje o senhor está atendendo aqui em Três Lagoas. O senhor pode nos dizer seu contato, sua localização? Eu atendo hoje aqui em Três Lagoas, lá no mesmo prédio da Medical Center, tá? Sim. Eh, Na rua João Dantas Filgueiras, número 1185, bairro Santos Dumont 2. É uma sala bem do lado do laboratório, porque lá tem a entrada da Medical, tem o laboratório, o nosso é ali perto do portão elétrico, ali lá da entrada da garagem e do lado do laboratório. Doutor Rafael, eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui, ter esclarecido essas dúvidas nossas, principalmente da população, né, de Três Lagoas, que muitas vezes ficam em dúvida, né, nos momentos que deve, ou se realmente tem solução aos seus casos, e hoje o senhor deu uma esperança, porque a autoestima que o sorriso traz hoje em dia é inestimável, né? Então, gostaria muito de agradecer sua presença aqui hoje. O senhor esteja convidado a vir mais vezes, falar um pouco mais do seu trabalho. E eu vou deixar também as redes sociais do senhor aqui para o pessoal acompanhar o seu endereço. E muito obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade. Eh, Cheguei até vocês pelo nosso amigo Eric, né? Sim, Tá ali no fundo ali, só olhando. E espero que me chamem mais vezes pra gente bater um papo aqui. Eu fico meio nervoso no começo, mas eu não tô acostumado com isso, né? Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero que voltar e que eu tenha ajudado aí alguém que precise de orientação, de algum tratamento. Procure a gente lá que vocês vão ser bem atendidos. e é isso aí, pessoal. Fiquem então atentos ao próximo episódio e logo mais vocês vão acompanhar na íntegra tudo que acontece aqui no canal.